Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. É realmente inacreditável, uma tarde de sábado horrível para o torcedor vascaíno após uma derrota para o CSA, com todo respeito, mas o Vasco não pode perder para equipes como essa, ainda mais dentro de São Januário por 3-1 e confirmando praticamente a presença do Vasco na Série B de 2022. Não tinha como ser pior o sábado para quem realmente ama esse clube. Temos ainda jogo semana que vem contra o Guarani lá em São Paulo, depois o Botafogo em São Januário, e se o Vasco ontem não venceu o CSA, dificilmente vencerá as próximas 6 partidas contra adversários ainda mais difíceis do que o que a gente enfrentou ontem. Então a gente vai falar sobre isso, é claro, trazer todos os detalhes, todas as novidades. Teve ainda jogador da equipe deles que tem passagens aí pelo Flamengo, o maior rival do Vasco, zombando e debochando do nosso clube. E é isso que o torcedor vascaíno ainda tem que ouvir depois de tudo que aconteceu. E a gente vai falar sobre isso e muitas outras novidades. Então você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É até difícil falar isso, né? Mas seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe também o seu like para que cada vez mais torcedores possam ver tudo o que está acontecendo atualmente dentro do nosso clube, né? Essa vergonha aí que está acontecendo dentro do Vasco. E também deixe o seu comentário se você ainda acredita nesse acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar de Vasco da Gama é até difícil tirar palavras aqui, é até difícil trazer notícia para você depois do que aconteceu ontem. Uma derrota horrível do Vasco, 3-1, praticamente cravando e confirmando a permanência do Gigante da Colina na Série B de 2022. São 5 disputas da Série B em menos de 15 anos do Vasco da Gama. O primeiro rebaixamento do Vasco foi em 2008, né? Então em menos de 14 anos o Vasco vai disputar 5 vezes uma Série B. É completamente inacreditável pensando aí pro Vasco de 2000, de 98, de 97, de toda a sua história. Um Vasco gigante como ele é, hoje em dia está nessa situação aí que realmente preocupa o torcedor. Quando a gente vê o futuro e não sabe o que irá acontecer de melhor, não tem solução, não tem futuro, e isso realmente preocupa demais. E ontem, após essa derrota para o CSA, né, 2 gols ali que saíram após os 40 minutos do segundo tempo, aliás, teve jogador do CSA que se chama Everton Silva, que tem passagens aí por clubes como Flamengo, se eu não me engano é cria do Flamengo, passagens por Friburguense, Red Bull Brasil, zoando e debochando o Vasco. Um atleta que nem fez gol, deve ter entrado em campo, eu não me recordo disso, mas que debochou do Vasco da Gama numa naturalidade absurda, falando que o Caldeirão, como é conhecido em São Januário, para ele é uma panela. E é isso que o torcedor vascaíno ainda tem que ouvir de jogadores como Everton Silva, que nunca jogaram praticamente em lugar nenhum, não é conhecido por ninguém, e o torcedor ainda tem que ouvir coisas, zoações, deboches de um atleta como esse. Então, é claro, dê uma olhada aí nesse próprio jogador debochando do Vasco. Eu quero o seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou da atitude dele. Então, ouçam aí o que o Everton Silva falou do jogo de ontem contra o Vasco da Gama. Como é que foi o gol? Fala, Magulho, olha só. Como é que foi o gol? Saudações rubro-negras. Sempre, porra. Caldeirão. Panela, porra. Explodindo. Estamos em São Januário. A vingança. Família Mengão, ó. 3-1 lá dentro do 4. Era pra ter sido 4. Meu azulão de Maceió. Era pra ter sido 4, Felipe. Felipe, tamo junto. Abraço, Felipe. Nação rubro-negra. Vingança. Era pra ter sido 4. Então é realmente inacreditável o que acontece aí dentro do Vasco atualmente. Uma direção sem planejamento, jogadores que, como é comentado aí no meio da torcida, são ex-atletas em atividade, como por exemplo Marquinhos Gabriel, Zeca, Vanderlei, que não conseguiram ser titulares em clubes pequenos e chegam aí no Vasco e tem status de craque. E esse é o grande problema e é por isso que o Vasco atualmente está passando por essa situação. Como eu falei no vídeo pela parte da manhã e volto a repetir à tarde, base não é para formar elenco, base é para compor elenco. O Vasco já vem sofrendo com isso há muito tempo. O Vasco há anos aí tem essa mentalidade que base é para formar elenco. Uma hora ia dar ruim
mais uma vez quiseram depender das categorias de base. Ontem eram 6 atletas dos 11 titulares oriundos da base do Vasco da Gama e deu no que deu. A pressão não consegue resistir e o Vasco acaba perdendo de 3-1 para a equipe do CSA. Não vou vir aqui culpar Riquelme, culpar Gabriel Peck por conta do pênalti, né, que o Riquelme cometeu no final da partida, porque na real de tudo, a culpa não são deles. A culpa é de uma diretoria que não planeja, a culpa é de um diretor executivo que contrata mal e a situação, o resultado é esse que a gente está vendo dentro de campo. Uma derrota para o CSA e o Vasco praticamente jogando 2 anos seguidos a Série B do Campeonato Brasileiro. Com relação à torcida, não tem nem comentários. Mais uma festa, mais um apoio, como a gente viu durante essa temporada com as lindas festas aí no Nordeste, né? Em Aracaju, lá no Sergipe, o torcedor apoiando demais a recepção no aeroporto, lotando, né? No Maranhão a mesma coisa, uma linda festa ali no aeroporto, 2 horas da manhã, o torcedor vascaíno enchendo o aeroporto, fazendo festa para receber jogador. Ontem também, São Januário, como tá passando essas imagens para vocês, tivemos rua de fogo para receber o ônibus do Vasco, mais de 10 mil torcedores dentro de São Januário, e a pergunta que fica é a que todo mundo está fazendo agora. Para quê? Para que tudo isso? Para que 210 mil em menos de um dia para construir a estátua do Roberto Dinamite? Para que doar para construir CT? Para que doar? Para que bater recorde aí, né, de vendas de camisas do Vasco, como aconteceu? Se a gente não vê um resultado dentro de campo, se a gente não vê um retorno. E, infelizmente, o torcedor vascaíno não está vendo isso há muito tempo, mas mesmo assim segue apoiando. Ontem, mais uma vez, apoiou e nada aconteceu. Uma derrota, volto a repetir, vergonhosa, que a gente ainda não conseguiu engolir, e devido a tudo isso, tivemos festa antes da partida e confusão depois. Como tá passando também essas cenas aí, muito duras realmente para vocês, mas houveram confusões, aliás, confusões fora do estádio, quebra-quebra, correria, como infelizmente é normal, um clube do tamanho do Vasco da Gama, a torcida que teve ali que gastar o seu dinheiro para ir ao jogo, fazer exame, iria com certeza dar uma consequência como ocorreu após a partida, caso viesse a acontecer a derrota. Uma situação muito difícil, muito delicada. O Vasco agora que enfrenta nessa próxima partida do Guarani e realmente é difícil a gente ainda se iludir e pensar no acesso depois desse jogo de ontem contra a equipe do CSA. Ontem tivemos também, após a derrota, alguns objetos dentro do campo. E é difícil a situação, pois o Vasco pode ser punido pelo STJD. Exatamente isso. O STJD pode punir o Vasco, pois foi relatado na súmula pelo árbitro Maílson, que eu comentei durante a semana, falei na live pós-jogo de ontem, que parece que realmente a CBF às vezes faz de propósito, e o árbitro relatou na súmula o seguinte, abre aspas, após o segundo gol da equipe visitante, aos 38 do segundo tempo, a torcida da equipe mandante, que se encontrava nas arquibancadas atrás dos bancos de reservas, ameaçou objetos como copos, plásticos contendo líquidos e lacas de cerveja. Relato que objetos lançados não atingiram nenhuma pessoa no gramado. Nesse momento que eu estava falando, passou aí, né, a cena para vocês dos copos sendo arremessados no Fernão Diniz, uma atitude, na minha opinião, errada, pois o Fernão Diniz é o último responsável, né, por toda essa situação, mas o árbitro relatou e, segundo notícia, devido a tudo isso, o STJD pode acabar punindo o Vasco, pois além de ter copos arremessados, tivemos também um sinalizador aceso após o gol de Germancano e uma bomba jogada atrás do gol. Então a situação pode se complicar, o Vasco pode aí ter esse restante da Série B sem a presença do seu público em São Januário. Esse é o STJD, essa é a CBF, essa é essa confederação que o futebol brasileiro tem atualmente. É claro, não quero ficar comentando, mas na quarta-feira, no jogo do Flamengo, tivemos aí um copo arremessado na cara de um policial do BEP. O alvo foi o Gabriel Barbosa, acabou não atingiu o policial do BEP. E o que aconteceu? Nada. Então, aquele 2 pesos e 2 medidas que eu sempre falo aqui parece que novamente vão acontecer. Então a gente espera que no mínimo, diante disso, a diretoria possa tomar algum partido e esperar, né? Nós esperamos que a torcida não venha a ser prejudicada depois de tudo que aconteceu. E para encerrar o vídeo aqui, rapaziada, que de fato a gente não tem nem clima, né, para fazer algum vídeo de Vasco da Gama sobre o John Sanches. O John Sanches ontem, o que eu tenho que falar é agradecer e realmente parabenizar o atleta, pois ele jogou 15 minutos, teve uma das boas oportunidades, quase marcando o gol do Vasco, depois de 2 meses dentro do clube, nunca entrou, representou e chorou
chorou quando saiu da partida, como tá passando essa foto para vocês. Demonstrando, não somente ele, como o Martin Silva, o Maxi Lopes, o Germancano, o Guinha Azul, o De Sábado, jogadores que vestem a camisa do Vasco e realmente amam o clube, muito mais do que outros aí brasileiros que vestem a própria e a mesma camisa do Gigante da Colina. Isso demonstra que parece que os gringos realmente amam e conhecem o Vasco mais do que os próprios brasileiros. Então, mais uma vez eu parabenizo o John Sanches e espero que ele venha a ter mais oportunidade pelo próprio Fernando Diniz. Com todo respeito, gente, o Vasco não sobe mais, então agora é hora de testar. Agora é hora de botar o John Sanches, agora é hora de botar os moleques da base, bota a rapaziada do Sub-17 para jogar. Vamos pensar já na próxima temporada, renova com o Diniz, renova com o Cano, porque esse ano para mim já acabou, não tem como, esqueçam, é difícil falar isso, mas é maluco quem acha que o Vasco sobe ainda. O Vasco ontem não venceu do CSA. Se conseguir subir, é uma arrancada que vai entrar para a história. Mas são 6 vitórias em 6 jogos, e se não vencer do CSA ontem, dificilmente vai vencer de outros adversários que são, inclusive, mais difíceis. Adversários que lutam pelo acesso e adversários que lutam, inclusive, para também não cair para a Série C. Mas esse foi o vídeo, torcedor. Se você curtiu, se inscreva no canal. Tá complicado, tá difícil, então a gente precisa muito do seu apoio para ter coragem, ter cara de vir aqui e realmente falar de Vasco da Gama, porque a vontade é zero. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus. Amanhã, pela parte da manhã, a gente retorna aqui trazendo um vídeo. E é claro, como eu sempre falo aqui para vocês, saudações vascaína.